Resolvemos partilhar esse vídeo em 3 partes, porque este vídeo ele é um vídeo muito longo e nós não podíamos fazer ele menor. Porque é um vídeo que fala a respeito de pornografia. Então nós vamos partilhar ele em 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3, para que você não perca nenhum conteúdo do nosso comentário. Eu espero que você goste do vídeo, nós estamos procurando fazer o melhor. Bom, hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 4 da nossa revista de escola dominical, que fala sobre o fruto do Espírito. Nessa lição de número 4, nós vamos abordar um assunto que verdadeiramente tem sido um assunto que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais real no meio da igreja, no meio da sociedade de uma maneira geral. E nós temos que abordar sobre esse assunto e falar sobre essa questão, que é justamente a pornografia. O nome da nossa lição, o título da nossa lição, melhor dizendo, é O Terror da Pornografia. Lição de número 4, que será ministrada no dia 24 de abril de 2016 nas igrejas do Ministério de Madureira ou as igrejas que usam a revista da editora Betel. Textual: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Verdade aplicada. A pornografia virtual é uma arma do diabo que tem por finalidade perverter um bem precioso, fornecido por Deus ao homem, o relacionamento conjugal. Os textos de referência se encontram no livro dos Salmos, no Salmo 119, nos versículos de 9 a 11 e nos versículos 15 e 16. A introdução. Abordaremos nesta lição um assunto que tem assombrado e destruído a muitos, mas como servos de Deus, não podemos nos esconder por trás de tabus, não reconhecendo o mal que nos cerca cada vez mais de perto. Nós observamos que, ao contrário do que pregam algumas religiões, a relação sexual ou conjugal entre Adão e Eva não foi a ação pecaminosa que os afastou do Criador, visto que o próprio Deus, ao criá-los, determinou que frutificassem e multiplicassem. O sexo, ele foi criado por Deus para a perpetuação da espécie e prazer mútuo do casal. Uma coisa que é importante nós falarmos aqui também é que o fruto do pecado, como é ensinado em algumas religiões, certamente não foi a maçã. A maçã ela foi escolhida meramente por questões anatômicas. Se você observar a anatomia da maçã e se você cortar uma maçã assim no sentido longitudinal, você vai abrir e você vai enxergar ali um órgão sexual feminino. E se você fechar a maçã e olhar no sentido onde fica ali aquele cabinho que prende na árvore, você ali também vai ver uma zona erógena representada por aquela localidade do fruto maçã. Por isso que algumas religiões, principalmente as religiões mais ortodoxas, elas determinam que o fruto do pecado foi a maçã, por essas questões anatômicas. Uma coisa importante que a gente pode falar, que o maior desafio do homem dentro da relação conjugal é o fato de ser um casal, uma só carne, viver juntos até que a morte os separe. Então nós vemos que, sabendo mesmo que a mulher veio de uma família com um tipo de criação, o homem veio de outra família com outros valores, não é verdade? E isso vai transformando essa vida a dois em muitas coisas que um grupo aceita, outro grupo não aceita. Na minha família alguma coisa era natural, na família da esposa outra coisa pode ser natural, e isso vai causando alguns tipos de conflitos. A relação sexual certamente ela não é pecado. Eu vou aqui fazer para você uma ilustração. Não se encontra na nossa revista, mas eu acho muito importante. Por exemplo, o que é o sexo? O sexo foi criado por Deus, como eu disse, para a perpetuação da espécie e para o quê? Para o prazer mútuo do casal. Deus, ele certamente criou isso também com o intuito do homem ter algum tipo de felicidade, alegria ao lado da sua mulher. Então vejamos bem, é como se um menino ganhasse um presente do pai
e muito feliz e mostrasse para o seu amiguinho. E ali eu mostrasse aquele brinquedo, muito contente, tal, tá aqui esse brinquedinho que eu ganhei do meu pai. E aí, esse coleguinha, em um dado momento, o menino esquece o brinquedo em algum canto. E aquele garotinho ali, por um sentimento de não ter conseguido ter o mesmo tipo de presente, ou até uma inveja, vamos dizer assim, ele vai e quebra aquele brinquedo. Foi exatamente isso que o diabo fez com o sexo. Deus criou o sexo para que o homem pudesse se beneficiar dele, para que a raça humana pudesse perpetuar. E aí o diabo veio e perverteu o sexo. Criou a pornografia, criou a prostituição, para que pudesse verdadeiramente destruir a alegria e a felicidade do homem daquilo que era uma coisa boa. Uma coisa que era para ser disputado entre o casal, entre o marido e mulher. A pornografia tem sido uma das armas mais eficazes para tirar o homem da presença de Deus. O diabo, ele tenta de todas as formas atingir o homem, fazendo o homem perder a comunhão com Deus. E ele tem destruído relacionamentos conjugais e familiares através da pornografia, que é um vício e precisa ser eliminada. Nós não podemos tratar como uma coisa natural, como o mundo trata, não podemos tratar como uma coisa normal, como o mundo trata. A pornografia é um vício e ao longo do estudo dessa lição nós vamos falar outras coisas que verdadeiramente vão comprovar isso que eu estou falando. A relação sexual entre marido e mulher, ela não é pecado. A visão pervertida produzida pela pornografia pode no início parecer alguma coisa atraente, não é verdade? Mas no final, certamente produzirá sofrimento. Por isso que é muito arriscado. Às vezes, eu vou assistir um filme, ou tal, existem maridos que convidam a esposa para assistir filmes pornográficos. Isso é uma temeridade, isso é grave, porque no início pode parecer uma coisa que vai, de certa forma, apimentar, como eles costumam dizer, né? Em programas de televisão, em programas sobre relacionamento conjugal. Não, isso é para apimentar a relação, isso é para fazer que a relação fique mais agitada, uma coisa mais... Isso é tudo falácia e mentira do inimigo das nossas almas. A ideia é verdadeiramente afastar o homem da comunhão com Deus e no futuro vir a causar sofrimentos. O texto que se encontra lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, 34, Jesus adverte que se os olhos forem bons, o corpo se enche de luz, mas se os olhos forem maus, o corpo se enche de escuridão. Desse texto saiu a interpretação que foi nos trazida para nós através de Edgar Allan Poe, né? Os olhos são a janela da alma. O jogo do diabo é fornecer de todas as formas imagens que irão contaminar as nossas almas. Ele quer verdadeiramente destruir aquilo que a gente tem de mais precioso dentro de nós, que é verdadeiramente a possibilidade de ter um relacionamento com Deus, não é verdade? Uma comunhão com Deus firmada. Então, nós vemos que a intenção dele é justamente essa. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que se nós enchermos as nossas mentes de tudo que é bom, puro e agradável, decente, e aí nós teremos alma pura, teremos uma alma pura. Então, nós temos que buscar a ver coisas que realmente são agradáveis aos olhos de Deus. Aquilo que Deus espera. Eu penso uma coisa muito interessante, né? O próprio convívio com a nossa esposa, o corpo da nossa esposa, o corpo do seu marido, já pode ser atraente para você. Você já pode desfrutar disso que Deus te deu, da esposa que Deus te deu, do marido que Deus te deu. Então, você não precisa estar ali buscando ver aqueles atores, aquelas atrizes que estão ali se expondo, fazendo coisas que certamente um casal de Deus não poderão fazer e não irão fazer. Uma coisa que é importante, que o uso da pornografia virtual tem por finalidade deturpar o significado natural do sexo. Essa é verdadeiramente a intenção, a ideia. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o comportamento e a visão de uma relação sexual saudável. Não é verdade? Uma relação sexual que deve se dar entre marido e mulher.
A ideia é perverter tudo aquilo que tem de bom. A pornografia, ela visa também mudar o comportamento e o posicionamento que você tem que ter em relação à tua mulher. O interesse do diabo é que nos desviemos cada vez mais daquilo que nos foi presenteado pelo Criador, para que nós possamos ter uma vida feliz, saudável em todas as áreas da nossa vida, em tudo. Então essa é uma área que é para nós termos ela de uma forma saudável também. Nós temos verdadeiramente o direito, né, de ter uma vida saudável nesta área sexual, nesta área do relacionamento conjugal, e é um direito que nós temos. Então, mas o diabo lança a pornografia justamente para que nós venhamos a perder isso que é o melhor que o homem pode experimentar com a sua esposa. Lembre-se que Deus, ele não se deixa escarnecer, e tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, né? Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 7, ele deixa isso bem claro. Assistir pornografia vai destruir a tua vida. Assistir pornografia vai destruir aquilo de melhor que você tem para desfrutar ao lado da sua esposa. Então não se engane, porque aquilo que tu vai semear hoje é o que tu vai ceifar amanhã. Não é preciso, veja bem, que eu vou falar aqui, assistir um vídeo pornográfico para saber o que acontece num vídeo pornográfico. Assim como não é preciso você comer veneno de rato para saber que é veneno. Se alguém chegar para você, olha, não come isso ali não, porque aquilo ali é veneno de rato, você vai comer? Se você comer, você vai morrer. É veneno. Então, a mesma coisa é o vídeo pornográfico. Para que você precisa assistir? Isso é uma maneira que o diabo usa para te enganar. Não, você precisa saber como é que é, você precisa aprender como você vai fazer para satisfazer a tua esposa. Tudo mentira, tudo falácia, tudo balela, não é uma coisa real. Como eu disse, repetindo, você não precisa comer veneno de rato para saber que é veneno. Então você não precisa assistir um filme pornográfico para saber que é uma coisa degradante, uma coisa humilhante para aquelas pessoas que estão ali fazendo e realizando aquelas práticas. Então, meu irmão, eu quero dizer o seguinte, que os vídeos pornográficos, eles contêm cenas que pervertem as relações íntimas que devem existir entre marido e mulher. E ainda mais, o jovem solteiro que assiste vídeos pornográficos, você que é aí, jovem, que está assistindo esse vídeo, se você estiver usando essa prática, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ter contaminado a tua mente em relação daquilo que é uma relação sexual saudável. E isso vai fazer com que você não tenha um casamento saudável ao lado da moça que você vai casar. Porque você vai chegar com a tua mente toda virada, com a tua mente toda deturpada, querendo fazer coisas terríveis e que a moça, uma moça que pode ter sido criada na igreja, ou ainda que não seja, porque o fato de não ser criada na igreja, que é uma prostituta, né? O fato de não ser criada na igreja é que é uma mulher devassa. Não, existem mulheres de bem que não são crentes, não são cristãs, não são criadas na igreja, mas são moças de família, moças que estão buscando um casamento saudável, um casamento debaixo das leis de Deus e segundo os princípios cristãos e do Criador das nossas vidas. Entendeu? Então, é aquele caso. Nós estamos aqui deixando para você isso aí, meu jovem. Você não entre nessa que você precisa aprender relações sexuais assistindo filme pornográfico. Não entre nessa não, porque isso daí é uma mentira do diabo.